Oi, gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui para começar um novo quadro nesse canal, né? Inspirado pra mim, quem é inspirado pra mim no Robert Walsh. Só que ele fala que é inspirado em outro youtuber que ele assiste, só que eu não sei quem é, então eu assisto dele, então pra mim é inspirado nele. No qual eu vou contar histórias de terror, relatos de terror e fazer maquiagem. E assim, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem também mandar os relatos de terror pra mim, eu vou ficar muito feliz. Os de hoje eu tirei da página do Twitter, @relatosdeterror. Mas eu gosto muito da ideia de receber relatos. Então, se vocês quiserem me mandar, eu vou deixar aí embaixo pra vocês comentam, mandam no link que eu vou deixar do Forms aí pra vocês mandarem. Enfim, como vocês preferirem. Se quiser me mandar na DM do Instagram também tá valendo. De toda forma, hoje a gente vai fazer uma maquiagem inspirada em Boys Don't Cry da Anitta, porque eu tô com essa música na minha cabeça. Eu acho que, nossa, tem anos que uma música da Anitta não fica tanto assim na minha cabeça e as maquiagens estão sensacionais. Então, de hoje é isso. Pra hoje, então, temos história de terror e maquiagem de clipe da Anitta. Pra não ficar atrapalhando os relatos, eu vou deixar todos os produtos que eu usei aí embaixo. E é isso, bora lá. Bora começar. Esse primeiro relato foi enviado por @texpassos para a página @relatos de terror. A década de 90 era de ouro da Venezuela. Muitos brasileiros viajavam por dias a fio para chegar a um paraíso, a ilha de Margarita. Todos os anos nós nos aventurávamos durante 2 dias de carro para aproveitarmos 2 semanas de sol, praia e muita diversão. Lindo lugar, pelo que ela botou aqui, a foto é muito bonita. Mas para chegarmos até lá, tínhamos que enfrentar 1.348 quilômetros de estrada, o que não era um problema. Normalmente, saíamos de Boa Vista por volta de 5 da manhã para chegarmos em Upta, Venezuela, por volta de 8 horas da noite e passarmos a noite lá para pegarmos o navio para a ilha de Margarita. Só que nessa viagem houve algum imprevisto, sinceramente não lembro qual. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, que fez com que nós não conseguíssemos chegar em Upta. Era por volta das 19 horas e ainda estávamos em Tumerano, a segunda parada da nossa viagem. Essa cidade em específico ficava a 6 horas de distância da nossa primeira parada e muitas horas de distância da próxima parada. Ou seja, não tínhamos escolha a não ser passar a noite lá. Não me lembro de muita coisa da cidade, mas me lembro de ser uma cidade pequena. Cidades pequenas são ótimos palcos para filmes de terror. Eu nunca vi, cara. Uns trem assim que... Cidade pequena é um ótimo palco para filmes de terror. Meu pai pediu informações de hotel e fomos logo para lá. Ao estacionar, uma cena extremamente curiosa. Haviam 2 cobras pretas no formato de T sobre uma das portas dos quartos. Sim, estavam vivas. Não sei que espécie eram, mas até meu pai ficou chocado com aquilo. E tem como não ficar chocado? Papai ficou surpreso quando foi avisar o recepcionista do hotel que haviam cobras ali. Ele só respondeu: "No te preocupes, las serpientes no son el problema." Guardem essa frase, não se preocupe, as cobras não são um problema. Gente, eu acho que esse já era um sinal assim pra família ter falado: vamos dormir no carro? Vai ser mó legal, a gente passa a noite no carro, né, em tranquilidade, segurança. Fica no carro, dorme no carro. Bota todo mundo juntinho no carro e dorme lá. É melhor. Podemos ficar em um quarto no 2º piso? Sim, fomos para o quarto. À medida que fomos subindo as escadas, pude ver a paisagem que nós contemplaríamos a noite toda. Um belíssimo cemitério, gente. Um belíssimo cemitério. Algo bem tranquilo para dormir bem calmo, sem se preocupar. Sim, nós iríamos passar a noite em frente a um cemitério. Meus pais ainda tentaram nos tranquilizar, mas para quem já tinha vivido cenas dignas de filme de terror dentro da própria casa, já fiquei com a minha anteninha de visagem ligada. Jantamos, cada um foi tomar seu banho. Enquanto aguardava minha vez, fui tomada por uma súbita vontade de olhar o cemitério pela sacada do hotel. A dica, gente, é assim: se você sente uma súbita vontade, escuta algo estranho, finge que não é com você. Não é com você. Sai de perto. E assim eu fiz. Quando de repente vejo uma mulher.
muito bem vestida, de branco, talvez uma noiva, estava olhando para mim, de dentro do cemitério. Não preciso nem dizer que me arrepiei dos pés à cabeça e os ombros pesaram. Chamei a minha mãe e disse: "Mãe, olha lá para o cemitério." E ela: "Eu sei." "Eu sei. Ela tá olhando pra gente desde que a gente chegou. Não olha, ela tá com raiva." Ai. Ai, meu Deus. Eu me arrepiei toda. Nossa, gente, tô falando que era melhor essa família ter feito o quê? Ido dormir dentro do carro, entendeu? Era a melhor coisa que essa família faria. Fomos tentar dormir. Comecei a sentir um cheiro de carne podre. A sensação é que tinha alguém naquele quarto conosco. Do lado de fora, no corredor, começamos a ouvir um choro sentido. No início, bem baixinho. Depois o choro ficou mais alto, como se quisesse a nossa atenção. Gente, não sei se vocês conhecem, tem uma lenda que é da Llorona. Pra mim, esse relato parece muito com essa lenda. Inclusive, eu assisti o filme, muito bacana, assim. Não é meu filme favorito de terror, mas ficou bom. E assim, protege essas crianças, esconde essas crianças, que é melhor. Por alguns minutos, aquela presença ficou na porta do nosso quarto, chorando pelo lado de fora. Então, um grito de raiva e um murro tão forte na porta que nos encolhemos juntos na mesma cama. Meu pai queria sair dali, mas a minha mãe tinha medo do que aconteceria se saíssemos. A mãe é muito esperta, porque se vocês saíssem, provavelmente vocês todos seriam capturados pela Llorona. Eu tô assim, acreditando que é a Llorona, nem sei se é, mas tô acreditando que é pelas características do relato, bate, então é isso. Pra mim, vocês enfrentaram a Llorona e sobreviveram. Parabéns. Ficamos ali a noite toda, enquanto a presença chorava e batia na porta. O ódio dela era tão forte que nem as preces faziam ela sair dali. Assim que o dia amanheceu, arrumamos nossas coisas e meu pai foi pagar a conta. O recepcionista percebeu o semblante aterrorizado do meu pai e disse: "Não te disse que as cobras não eram um problema?" Eu só acho assim que o recepcionista devia ter dado um aviso, né? Tipo, então, não olhem pro cemitério, fiquem na sua, finjam que não é com vocês, sei lá, alguma coisa, porque, nossa, muito bom recepcionista, só que não. Esse próximo relato é de @véia-dos-causos, gostei do nome. Vamos contar um causo que aconteceu lá na cidade de Goiás, na terra de Cora Coralina. A cidade, para quem não conhece, foi capital do estado até a construção de Goiânia. O centro histórico é incrivelmente preservado, uma verdadeira joia da arquitetura colonial, mas tanta história também carrega suas marcas. Gente, eu moro em Ouro Preto, né, que é uma cidade super histórica e tudo mais, e todo mundo fica nessa aqui, que minha cidade é pesada, que isso, que aquilo, que tem espírito, que tem morto, tem. Mas é uma cidade linda, venham visitar. Cheguei no final da tarde e me hospedei em uma pousada próxima ao centro. Era uma ladeira íngreme, mas agradável de caminhar. Isso aqui já não tem. Aqui é íngreme e difícil de caminhar mesmo. Me acomodei a tempo de acompanhar o movimento daquela sexta-feira, véspera de Semana Santa. Essa época é muito respeitada pelos cristãos e outros dizem ser uma época que o mundo espiritual está mais próximo. Há quem diga também que o próprio capiroto apronta muito durante a quaresma, através de pecadores para aumentar suas fileiras. Aqui, assim, minha mãe cresceu muito com isso. Aqui também tem muito dessa, assim, de quarentena, não ficar depois da meia-noite na rua. Tem muitas histórias, assim, se vocês quiserem que eu traga histórias da minha cidade também, assim, comenta aí. Assisti uma pequena procissão na praça, enquanto provava um pouco da culinária local. Havia bastante gente na cerimônia, mas um grupo de pessoas mais afastadas me chamou a atenção. Eles vestiam roupas diferentes de outra época e olhavam fixamente para a bandeira católica da procissão. Suspeitei que fossem atores aguardando alguma apresentação posterior ou algo assim. Eram homens, mulheres e muitas crianças.
Gente, assim, criança não é uma coisa muito legal, sabe? Espírito de criança. Eu acho que é o espírito mais apavorante que tem, assim. Espírito de criancinha pra mim é um trem que não dá, sabe? É pavoroso. Eu morro de medo, me cago toda. Mas aquele olhar vidrado e sincronizado me inquietava. Passei a refeição inteira observando aquele grupo. Era muito estranho. Terminei de comer e fui tomar um sorvete. Me sentei no externo oposto aos atores da praça. O tempo passava lentamente enquanto ouvia a ladainha. Aos poucos, os fiéis foram retornando para a igreja e os atores lá, com o olhar vidrado. Eu acho que nessa hora ela já devia ter se tocado que não eram atores e saído dali o quê? Correndo. Pareciam bonecos agora, não se mexiam. Enquanto todos entraram na igreja, quando todos entraram na igreja, uma forte ventania gelada invadiu a praça. Parecia aquelas que anunciavam um forte temporal. Me distraí fechando os olhos para me proteger da poeira, quando senti o frio incomum que já me alertava. O frio incomum te alertando e você fazendo o quê? Esperando aí, muito bom, parabéns, nota 0. Imediatamente olhei para os atores que agora caminhavam. Era curiosa a sincronia dos passos. Foi então que a ficha caiu. Não eram atores e agora olhavam vidrados para mim. Continuavam seu lento caminho para a igreja, mas com os olhos em mim. Senti o arrepio quando minhas suspeitas se confirmaram. O grupo cruzou uma enorme corrente em frente à igreja sem saltar. Simplesmente atravessaram. Eles simplesmente atravessaram tipo, a corrente. Tudo bem. Olhei para os lados e já não havia ninguém por perto. Apenas o tétrico grupo que caminhava para frente com a cabeça inclinada me encarando. O medo tomou conta de mim. Só fiz levantar e me afastar com passos apertados. Já não me encaravam. Seu olhar era para frente. Que bom que eles pararam de te encarar, né? Que bom que eles fizeram isso. É o sinal que eles te deram para você sair dali, sair correndo e nunca mais voltar. E é isso. Passaram em frente à igreja e entraram por uma rua lateral, desaparecendo após dobrar a quadra seguinte. Não fui atrás, mas aquele olhar ainda surge nos meus pesadelos. Eu também ficaria cagadíssima de medo e assim... Que bom que você não foi atrás. Porque assim, no filme de terror, quando nessas situações a pessoa vai atrás, ela o quê? Ela morre. Não tem um meio termo, a pessoa morre, bye bye, tchau tchau. Aliás, tem uma série na Netflix de relatos que chama Eu Vi. E aí tem o Eu Vi América Latina, que pra mim é o melhor. Não sendo clubista, mas América Latina. E assim, tem um de Quaresma que é bizarro. O menino desrespeitou a avó dele, foi atrás, deu ruim. Assistam. Esse próximo relato foi enviado por @estroqueira, Micaela. Minha tia mora em uma espécie de chácara há 42 anos no interior do Rio. Terreno enorme comprado por Pechincha. A condição do vendedor era que preservassem o barraco que tem lá até hoje. Ela e o marido concordaram, mal sabiam que o terreno era super mal assombrado. Compraram o terreno com a casa e tudo. Essa é a visão do quintal. Tem um lago enorme. O lugar é meio afastado, mas muitas pessoas entram para nadar no verão. E, com isso, já houve muitas mortes nesse lugar. Acredito que por isso que seja mal assombrado. É um lago até bonitinho, não é nada muito assim, super assustador, não, assim, pra mim. Mas eu entendo quem tem muito medo de lago, assim, porque à noite fica assustador, né? Às vezes o lago nem é tão assustador assim, mas deu de noite, fica super assustador. Minha prima, quando criança, viu um homem parado no quintal de noite. Só que o homem estava pegando fogo pelo corpo todo. Ele encarava ela. Tava calor e a janela do quarto estava aberta. A burra, ao invés de fechar, virou pro canto para dormir. Fico indignada, eu faria um escândalo. @estroqueira, eu também teria feito um escândalo. Eu estou junto com você nessa história. Sua prima tem uma evolução assim de espírito que eu não tenho. Eu teria saído correndo, gritando, surtando, com muito medo, tipo, muito medo mesmo. Uma vez, quando criança, essa prima levou uma amiguinha para passar o final de semana lá. Estavam brincando de pique-esconde, quando a menina ia enfiar embaixo da cama, deu um grito. Minha prima correu para ver e tinha um garoto negro sem rosto saindo debaixo da cama. Então,
Nem fudeu. As duas saíram correndo e a menina chorou tanto que traumatizou e nunca mais voltou lá. E quem não traumatizaria, né? Pois é, quem não traumatizaria? Eu que sou parente não durmo lá. Minha prima disse que o garoto voltou lentamente para debaixo da cama. Era o quarto dela. E ela continuou no quarto dela. Ela não mudou de quarto. É isso mesmo que eu tô entendendo? Que ela continuou nesse quarto em que apareceu esse menininho super assustador. E ela não saiu de lá. Foi uma escolha consciente dela continuar naquele quarto. Cara, nem fudendo. Uma vez minha tia estava pescando na beira do lago. Estava sozinha em casa. Do nada sentiu um empurrão. Segundo ela, sentiu mãos de criança. Eu falo, entidade em forma de criança são as piores que tem. E ninguém acredita em mim. Nossa, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nossa. Eu tinha saído correndo chorando de lá. Ela caiu dentro do lago e quase morreu afogada. Ela acha que é a alma de um garotinho que se afogou na época lá. Ela já viu, inclusive, o espírito de um garotinho correndo pelo corredor entre a sala e os quartos. Meu tio também já viu uma mulher alta e magra vestindo branco com cabelão preto parando em frente à entrada do quarto deles. Quando ele levantou para averiguar, a mulher sumiu na frente dele. Como esses tios continuam lá? Eu quero entender qual que é o motivo muito bom que eles continuam morando lá. Se bem que, né, filmes de terror aqui no Brasil não quer funcionar. Porque no exterior dá problema, o povo vai lá e muda de casa. Só que brasileiro médio tem dinheiro pra ficar comprando casa? Nenhum. Um tempo atrás, minha prima voltava do serviço e, como de costume, limpava os sapatos no capacho da porta de entrada. Assim que ela entrou, minha tia correu para trancar a porta. Segundo ela ouviu passos atrás da minha prima fazendo o mesmo, limpando os sapatos para entrar. Só que o barulho era de botas. Eles sempre dizem ouvir também barulhos de bengala batendo no chão no meio da noite. Ninguém lá usa bengala. E sobre o barraco que tem no terreno, o homem que morava lá morreu muitos anos atrás e sofreu muito antes de morrer. Ficava sozinho lá. Viu, gente? Eu tô falando, devia ter derrubado esse barraco, entendeu? Comprou o terreno, derruba o barraco. Que ia ter evitado metade desse problema que eu tô falando. Tem dias que no meio da noite eles escutam muitos gritos vindo do barraco. Chega a ser angustiante. E eles não derrubam o local em respeito ao senhor que tanto sofreu lá. Vocês já pensaram assim que talvez derrubando o local vocês liberem a alma do senhor para ir para qualquer outro lugar? É só um questionamento. O terreno é enorme, mas tem áreas de fácil acesso a outras pessoas. Eles acham que por isso que é mal assombrado, povo que morreu afogado. Mas aí vocês me perguntam, por que eles continuam morando lá? Ótima pergunta, Robes Troqueira. Por que eles continuam morando lá? Porque eles simplesmente não têm medo do sobrenatural. E é assim que morre todo mundo no filme de terror. Eles são espíritas, estão acostumados. Eles têm outros terrenos. Meu tio tem posses em outros lugares, mas amam esse lugar mais do que tudo. E lá realmente é um lugar gostoso. De dia. De noite eu não ficaria lá nem a pau. Essas fotos que tirei esses dias que fui lá, voltei antes do anoitecer, pois minha mãe e eu não somos corajosas. Não é que vocês não são corajosas, vocês são espertas. Gente, não, é lindo o lugar, lindo. Tem um vídeo aqui, lindo lugar, mas nem fudendo. Nem fudendo. Não, eu realmente fico pensando, tipo assim, porque uma coisa, né, é quando você não tem como mudar. Agora eles têm outros terrenos, eles têm a escolha de mudar e eles escolhem não mudar. É isso que eu tô tentando entender, assim, por quê? Deixa eu fazer o risquinho aqui. Eu esqueci de tampar a sobrancelha, então eu só vou tampar aqui com corretivo mesmo e fingir que deu muito certo. É razoável, dá pra enganar pras fotos. Antes de começar o próximo relato, eu vou fazer um rascunho aqui delineado, só pra eu não me perder e já volto. Esse próximo relato foi enviado por @ecurreu. Não sei se eu li seu user certo, mas tá aí na tela. A casa da minha avó, onde eu fui criada, sempre teve uns lances estranhos. Como uma vez em que eu e minha avó estávamos no porão e ouvimos passos e cadeiras arrastando no andar de cima, sem ter mais ninguém na casa além de nós. Já é um ótimo sinal que é pra o quê?
largar a casa e ir embora, entendeu? Já é um ótimo sinal que é pra fazer isso, que é deixa a casa pra trás, não tem problema. O porão, na verdade, que é uma segunda casa de 3 cômodos, tem um pequeno quintal, com uma parte coberta pela casa de cima e outra descoberta, que tem um muro de mais ou menos 1,60 m, que faz divisa com uma casa que está num nível inferior, mais ou menos 3 metros de diferença, né? Imagina como é pedir informação de direção pra mim, moça. Difícil, mas eu te entendo porque eu sou a mesma coisa. Teve um período em que o espaço era alugado para parentes e lembro deles relatando coisas estranhas. Quando o espaço ficou vago, virou minha casa de boneca tamanho família. Eu descia lá com frequência para brincar e ler, muitas vezes até anoitecer. Numa dessas vezes eu estava com meu primo. Chuto que eu tinha 8 anos e ele 5. Estava fechando a porta para subirmos para jantar, quando olhei em direção ao muro e vejo 2 sombras se movimentando de um lado para o outro e com nós parados. Sombras de gente, com cabeça, braços e pernas. As sombras estavam apenas no muro, não projetava nada no chão, portanto não começavam na gente. Me arrepiei toda. Eu sempre racionalizei muitas coisas, então antes de panicar, eu resolvi avaliar a situação com toda a capacidade de uma menina de 8 anos. Primeiro, cheque se você não está pirando. Você está vendo as 2 sombras se mexendo? Sim. Eu falei ao meu primo que já estava imóvel, não se mexendo. As sombras continuavam se mexendo. Ok, então não eram nossas mesmo. A única fonte de luz estava acima de nós, então essas sombras tinham que vir de outros lugares. Lá vamos nós checar as prováveis, só que não fontes. E aí acontece o quê? Morre uma criança no filme de terror, sabe? É isso que acontece, é nessas horas que morre a primeira pessoa no filme de terror. Avançamos em direção ao muro para checar se não eram sombras dos vizinhos. Do outro lado do muro, 3 metros abaixo. Corridinha para pegar impulso e lá estou eu pendurada no muro, com as sombras em movimento, para checar se os vizinhos tinham perdido umas sombras. Não tinha ninguém no quintal dos vizinhos. Eu espero que o próximo passo dessa menina seja correr e fugir para muito, muito longe. De onde estávamos, agora tinha uma visão de toda aprumada da minha casa. A janela do meu quarto e do quarto do meu tio ficavam ali. As 2 sombras poderiam ser de alguém no meu quarto? Luzes apagadas, tanto do meu quanto do meu tio. Depois de realizar todos os testes, cheguei a uma conclusão que prontamente compartilhei com meu primo. Corre que é fantasma! E sobem os 2 gritando, pálidos e chocando o total de 0 adultos que falavam que as sombras eram nossas. Viu? Adulto não acredita, aí depois eles vão lá checar e aí o que acontece? Morre. Depois que o susto passou, ainda subi na casa do meu primo. Sim, são 3 casas no total, que tem um quintal acima do meu quarto e uma muretinha com grades. Então dava pra ver facilmente o quintal do porão. Eu fui checar se dali minha sombra seria projetada no muro do portão. Não. A menina ainda foi finalizar os testes dela, porque ela é muito curiosa, e ela chegou à conclusão que não tinha como ser ninguém ali. Resumindo, foge. Corre. Muito. Eu sei que na maquiagem da Anitta não tem glitter, só que eu acho que esse alinhado com glitter preto vai ficar sensacional. Então vou adicionar um glitterzinho preto. Esse próximo relato foi postado por @ribeirindia. Não sei se é assim seu user, moça. Ribeirindia. Gostei, bonito. Ignorem a barulhada, eu moro do lado de uma oficina. É o que me resta. No início da década de 90, morei com minha família no bairro de Jurunas, na Travessa Monte Alegre, em uma casa alugada. Moramos durante alguns anos lá e do nada, de uma hora para outra, minha mãe começou a se sentir mal dentro de casa. O que pode ser isso, né? Já é o que? O espírito dando um alerta pra vocês saírem. Todas as vezes que ia anoitecendo, quando aproximava das 6 horas, ela começava a sentir medo e não sabia explicar o motivo, mas ficava angustiada, inquieta e nervosa. Com o tempo, foi ficando fraca, triste, adoentada. Meu pai a levou ao médico e nada foi constatado. Passaram dias e nada mudava, mas ela começou a sentir a presença de alguém dentro da casa. Via vultos, ouvia portas batendo, coisas muito estranhas que até então não aconteciam. Foi quando mamãe começou a definhar e a preocupar todos. Gente, sem condições, assim, é o momento em que a família tem que pensar realmente em sair, porque
Se o trem que tá lá tá adoecendo a mãe, não tem escolha, ou é sair, não é só mais o sustinho, as sombras, ou sai. Até que minha tia, irmã da minha mãe, resolveu buscar ajuda espiritual. Procurou um médium conceituado, conhecido por ser uma pessoa muito boa e respeitada. Ela pediu para que ele fosse em casa conversar com minha mãe, pois ela estava tão fraca que não podia ir até ele. Marcaram o dia e a hora para que ele fosse em casa. No dia marcado para encontro, quase na hora da chegada do médium, começou a cair um enorme toró / chuva forte, o que atrasaria a visita dele ou até o impediria de ir. Isso estava deixando minha mãe mais nervosa ainda. Também, né, quem não ficaria nervosa numa situação dessa? Porque assim, eu estaria me cagando. Pois a visita dele era uma esperança, talvez até a solução, já que ela também sentia que o problema era espiritual. A chuva torrencial caindo, as horas passando, minha tia já estava em casa à espera dele também e não chegava. Naquela época não existia celular, então não tinha como entrar em contato com ele, saber se ainda iria ao compromisso marcado. Minha tia saiu com uma sombrinha no intuito de ver se encontrava pela rua. Foi então que ela viu o carro dele na rua de casa em velocidade lenta. Ao ser abordado por ela, o senhor explicou que já havia passado várias vezes na frente da casa, mas não conseguia encontrar o endereço, como se estivesse sendo impedido de encontrar a casa. Minha tia o levou lá e quando ele entrou, minha mãe disse que o olhou e viu uma luz imensa ao redor dele. Sentiu inclusive uma paz que ela não sentia há dias. Ai, que fofinha! Ela tá pensando assim, finalmente alguém pra me salvar desse inferno. Ela contou que cada dia mais piorava um pouco e estava cada vez mais fraca e triste. Nessa hora ele perguntou se ela conhecia o homem que estava passando no corredor, de um lado para o outro. Esse homem no corredor estava muito nervoso, atordoado, com raiva, querendo entrar no quarto. Ele só não entrava pela presença do médium lá, explicou. Minha mãe respondeu que não o conhecia, mas sabia que ele era o que causava tudo nela, tudo que ela estava sentindo. Na verdade, sabíamos que a família dos donos do imóvel havia perdido um de seus familiares. Ele era envolvido com o mundo do crime e foi assassinado. Então o médium explicou para ela que o tal homem no corredor era o espírito do rapaz que havia sido assassinado. Alguém assim, né, que já tá meio puto, já era full pistola em vida, imagina, né, depois da morte. Ele havia morado naquela casa. Era a casa dele e ele queria que nós saíssemos de lá. O médium e minhas avós ensinaram orações, defumações e banhos para manter o espírito do rapaz afastado, mas alertou que não seria por muito tempo, que nós precisávamos providenciar nossa mudança. Esse é o tipo de casa que tem que tacar fogo. Por quê? Porque se não tacar fogo, esse espírito vai matar alguém. Uma hora, entendeu? Então é isso. Taque fogo, pois ele não nos deixaria em paz e voltaria depois de um tempo. Minha mãe fez tudo o que foi ensinado e após poucas semanas ela melhorou bastante. Já estava mais animada, mais forte, praticamente já não sentia mais nada. Depois de alguns meses, em uma certa madrugada, um dos meus irmãos, que devia ter 15 anos na época, acordou gritando: "Mãe, ele tá querendo entrar! Ele vai arrombar a porta!" Chorando desesperado, ele continuava: "Pai, ele tá aqui! Pai, ele tá empurrando a porta!" Meu irmão estava desesperado. Ele dizia que escutava um homem balançando com força o portão do pátio, depois batendo com violência na porta de casa. Nessa noite, meus pais tiveram certeza que a coisa era realmente muito séria. Nós tínhamos um terreno no bairro da Pedreira e meu pai teve que providenciar a construção da casa com urgência. Só cercou a casa de madeira e dividiu os quartos. Colocou telhado para nossa mudança urgente. Saímos do Jurundas muito tristes, mas com medos e seguimos para a Pedreira. Desde então, nunca mais voltamos àquela casa, somente em sonhos, ou pior, pesadelos. Eu, meu irmão e mamãe, quando sonhamos com ela, são sempre pesadelos terríveis. Gente, ela botou aqui a rua onde ficava a casa. E tipo assim, não é uma rua deserta com cara de sei lá, de filme de terror. É uma rua que parece no centro da cidade, tipo, Deus me livre. Não, e igual eu disse, eles não tiveram saída. Tiveram que sair, senão eles iam morrer. Chocada, chocadíssima. Gente, na dúvida qual batom vai ficar mais combinando com o dela.
Acho que eu vou passar uma camada desse aqui por cima só pra... Acho que é isso. Vou botar uma roupinha pra completar o lookinho. E já volto. A Nira é meio gótica, né? Porque não dá. Não consigo, gente. O problema é quando você tem só mais roupinha meio gótica assim, é mesmo, é porque não tem jeito. É tudo ser versão meio gótica, versão meio dark, versão meio... Mas enfim, aqui é um corsezinho que eu pus aqui embaixo. E... deixei o topzinho pra achei que deu um toque legal. Mas enfim, gostaram da maquiagem? Gostaram dos relatos? Eu quero saber o que vocês acharam. Qual foi o relato favorito de vocês? Eu acho que o meu favorito foi o primeiro, né, da Llorona lá, porque assim, senhores, não ficaria presente nesse lugar jamais, jamais. Teria metido meus pés dormidos no carro, onde quer que fosse, mas não ficava lá. É isso. E enfim, e de vocês? Qual foi o relato favorito? Se vocês gostaram da maquiagem, comenta aí. E se vocês quiserem me mandar relatos, eu vou ficar muito feliz. Por favor, comentem aí embaixo relatos para eu ler aqui, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau.